Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Antônio e esta é a nossa quarta aula de Excel para iniciantes. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre controle financeiro doméstico. Nós começamos a fazer esse controle na aula passada, então se você não assistiu a nossa aula passada, eu estou deixando aqui no cardzinho no topo, você clica ali na letra I e você vai ter acesso aí à aula 1, tá joia? Então nós vamos partir daquela aula e qualquer dúvida que vocês tiverem na aula aqui de hoje ou da aula passada, pode deixar nos comentários que a gente vai tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Se você não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos com os amigos. Se você já é inscrito, já dá aquela força para nós aí, tocando no like aqui abaixo no joinha, tá joia? Um recadinho rápido antes da nossa aula hoje é o seguinte, pessoal, a nossa meta, né, a minha meta aqui com o canal, ela está chegando à metade do caminho, né? Nós precisamos aí de chegar a 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas para que o YouTube comece a monetizar aqui o meu canal. Então, eu conto com esse apoio de vocês, tá? Compartilhe o canal com os amigos aí que está iniciando agora na informática, que precisa dessa ajuda inicial aí com Windows, Word, Excel, PowerPoint. Aí eu conto com vocês aí na ajuda, né? Para a gente conseguir bater essa meta, né? Que é chegar a 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas. Assim, com a monetização do canal também, teremos um incentivo maior, além de que também o YouTube vai começar a recomendar o nosso material para mais pessoas e a gente vai conseguir fazer a nossa família crescer e ajudar mais gente, tá joia? Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa as notificações, deixa o like e compartilhe para nos apoiar, tá joia? Vamos então para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, eu já estou aqui com o Excel aberto, também com a planilha que a gente criou na aula passada, tá ok? Vamos partir daqui. Se você não assistiu a aula 1, então eu recomendo que você primeiro assista a aula 1, eu estou deixando o cardzinho aqui no cantinho, você aperta ali na letra I, assiste primeiro a parte 1 do controle financeiro doméstico e depois você vem para a aula de hoje. O que eu vou preparar aqui para hoje, né? Na verdade, nós vamos separar uma parte do nosso valor antes de gastá-lo. Então, é recomendável aí pelos economistas que a gente faça essa reserva para investimento antes de gastá-la, tá ok? O que a maioria da população faz primeiro eu recebo, depois eu gasto, se sobra alguma coisa eu guardo. Nós não podemos pensar assim, porque dessa forma nós estaremos matando, né, entre aspas, o nosso futuro. Então, qual é a recomendação? É que primeiro você separe 20 ou 30% do seu valor, vai sobrar aí 70% e você usa esse 70%, mas esses 20 e 30% eles têm que ser inegociáveis. Você tem que separar ele primeiro, antes de você utilizar, antes de começar o seu mês, e colocar ele em alguma reserva, em algum investimento dos mais diversos aí que temos aí para escolher, tá ok? Aí você pode me dizer, mas os meus ganhos não dá para pagar as contas e tudo mais. Dá. Eu arrisco dizer que se você montar suas estratégias, por menos que seja, por pouco que seja, sei lá, R$50, R$10, 20, R$30, é necessário que você comece a ter essa mentalidade para fazer primeiro a sua reserva para depois gastar o que sobra, e não o contrário, né? O gastar tudo e depois guardar o que sobra, o que a maioria faz. Eu digo que não. Você pode, então, separar, eu não consigo separar 20, 30% do meu ganho porque eu não consigo nem sobreviver, pagar minhas contas. Eu entendo, mas você pode separar aí, digamos, 5, 10% para iniciar e depois, ao longo da caminhada, com os aumentos de salário, você viveu com um certo valor, você tem, de repente, um aumento de salário, vamos supor, você não vai gastar mais, você vai aumentar a margem. Vamos supor que você está conseguindo guardar 10%, você passa a guardar 15% e usa o restante. Você vai ter um aumentozinho para gastar, mas também você proporcionalmente aumenta o que você vai conseguir guardar. Eu aqui trabalho por conta, então eu nunca sei exatamente quanto que eu vou ganhar no mês seguinte, né? Eu sei o quanto eu ganhei nesse mês.
né, o quanto eu estou estimado ganhar dentro do mês, mas não o mês que vem ou o outro ainda. Então, são coisas que vão acontecendo, clientes que vão surgindo e a gente vai compondo o nosso ganho. Então, no caso aqui, na estratégia que eu vou mostrar para vocês, eu uso referência o mês anterior, que já está praticamente fechado, para fazer o investimento no início do mês seguinte. Então, vamos lá para a nossa ideia aqui e colocar aqui algumas linhas e colunas aqui para implementar a planilha que a gente começou na aula passada, e agora eu vou incluir aqui o bloco do investimento, tá? Antes de partir aqui para a planilha, vamos dar 2 cliques aqui no nome dela, eu vou alterar para controle e vou criar uma outra planilha aqui no lado, investimentos. Nessa aula, essa planilha por enquanto vai ficar vazia, a gente vai partir para ela depois, mais adiante. Então eu volto aqui no controle, eu vou incluir uma coluna aqui entre o A e o B, e aqui também eu vou incluir umas 5 ou 6 linhas aqui, para colocarmos aqui o bloco dos investimentos. Então aqui vai ficar tudo branquinho. Essa coluna aqui eu vou chamar ela de dezembro. Tá ok. A primeira linha daqui que foi inserida agora eu vou mesclar e vou colocar aqui reserva para investimentos, onde nessa primeira linha eu coloco a minha meta, que no caso aqui da nossa aula vai ser de 20%. Depois eu coloco o realizado, que é o valor que eu efetivamente separei, tá? Então a gente vai ter uma meta para nos basearmos todo mês e o realizado, que é o que eu realmente consegui separar. Depois eu tenho um saldo, e aqui eu vou deixar essa linhazinha do saldo já de uma outra corzinha. Vamos pôr aqui um verdinho. Depois, abaixo do saldo, nessa linha, eu vou colocar mesclada. E aqui eu vou colocar assim, ó, dinheiro disponível no mês. E aqui disponível. Certo? Então a gente já montou aqui o esqueleto da parte dos investimentos. Eu vou pintar aqui de uma cor, vou pintar essa de uma outra corzinha aqui para fazer uma diferença. E vamos lá. Então aqui nessa primeira linha eu vou colocar a meta, que seria 20%. Tá? Então a nossa meta aqui vai ser 20%. Eu vou marcar todas essas células aqui, eu vou converter para formatar ela para valor. Aqui também a do dinheiro disponível, formato ela para valor. E em dezembro, tá? Aqui eu já incluí a coluna dezembro, porque a gente vai pegar o mês anterior. Vamos supor que em dezembro a gente tirou um ganho aqui de 4.125. Também vou formatar aqui para dinheiro. Então, fechou o mês, o meu ganho líquido deu 4.125. Maravilha. Então agora, o que eu faço aqui? Eu vou pegar então o mês anterior, dezembro, e vou fazer vezes a minha meta aqui, que é de 20%. Então aqui a gente tem R$ 825 que eu preciso separar no início do mês seguinte, que seria no caso aqui janeiro. Então se eu fechei em dezembro e tive um ganho no mês de 4.125, eu vou destinar já no primeiro ou segundo ou terceiro dia útil de janeiro, eu já vou destinar R$ 825 para algum investimento. Isso a gente pode falar depois aí, quando for começar a criar aqui a planilha de investimento, nós comentamos aí sobre alguns investimentos aí, ok? Eu não vou recomendar investimento nem nada assim, vocês vão precisar, no caso, quem desejar partir para essa parte e conhecer melhor os investimentos, eu posso depois indicar aqui no canal para vocês pessoas que eu sigo para tomar decisões, e aí a gente vai trocando essa ideia e vocês deixem nos comentários depois aí ao longo das próximas aulas. Agora aqui eu quero arrastar essa fórmula para todos os meses aqui. Então, o que acontece? Eu estou referenciando
esse mês de dezembro com essa taxa. Se eu simplesmente só arrastar a fórmula aqui, vai dar problema. Ó, vou arrastar duas células aqui, ó, o que vai acontecer. Se eu arrastar, ela vai começar a pegar a célula anterior pelo mês aqui, tá? Então, isso vai dar errado aqui, vai dar ruim. Então, o que eu tenho que fazer aqui? No B9, eu vou apertar F4 uma vez. Olha o que vai acontecer. O B9 aqui, ele vai colocar um cifrão antes do B e antes do 9. O que esse cifrão faz aqui? Eu apertei, então, eu coloquei o meu cursor no B9, cliquei ali no B9, dei um F4 e aí ele apareceu o cifrão. O que acontece aqui é o seguinte, o cifrão ele vai travar a célula que eu referenciei agora. Então, a célula B9 ela vai ficar travada, ou seja, quando eu arrastar a fórmula, ela não vai arrastar a B9 junto, ela vai arrastar as colunas, ela vai pegar as colunas, mas não vai mudar de lugar a B9. Essa que é a ideia aqui. Então, o que acontece? Agora eu vou arrastar aqui. Então, para quem está começando no Excel, esse cifrão aqui, ó, no caso, ele está travando a linha e a coluna, a célula inteira, tá? Eu poderia travar só a letra B e ele continuar correndo a numeração, ou poderia travar só a numeração e continuar correndo aqui as colunas, mas eu vou travar a célula inteira. Então, o que acontece? Ó, aqui ele vai pegar mês anterior pela taxa, aqui, ó, mês anterior pela taxa aqui, né, pela meta. Então, assim sucessivamente, ó, ele vai pegar fevereiro pela meta e aí vai ficar certinho. Então, aqui para janeiro, por conta de dezembro ter um ganho um pouco maior, o meu investimento para janeiro vai ser também um pouco maior, depois ele segue aqui linear, tá? Vai mudar conforme eu for lançando meus ganhos aqui, e aí ele vai mudar, evidentemente, aqui a fórmula, tá? Supondo também que eu não queira trabalhar com 20%, eu quero trabalhar aqui com 10%, ele já vai recalcular para mim toda a linha aqui, ó, toda a linha já é recalculada. Ah, eu quero trabalhar com 15%, então ele já vai me dar um norte de investimento, né, de dinheiro que eu preciso reservar. Mas vamos lá, vamos voltar para 20% aqui, que é o nosso exemplo. Bom, daí no saldo eu vou ter a seguinte fórmula aqui. Eu vou pegar igual ao que é meta, né, a minha meta, menos ao que eu realmente coloquei, ao que eu realizei. Então eu vou dar um Enter aqui e eu vou arrastar a fórmula. Bom, essa linha aqui do realizado, ela vai estar amarrada com uma outra parte da fórmula que eu ainda vou montar, tá? Vai entrar com a parte dos investimentos, vai entrar também com o bloco das contas bancárias, que aqui falta incluir as contas bancárias para quem recebe direto na conta bancária. Então aqui a gente vai vir implementando nas próximas aulas também a parte da conta bancária, a parte dos juros da poupança, e vamos incluir várias coisas aqui. Vamos fazer por parte para vocês não ficarem com muita informação e pegar bem detalhadinho a ideia aqui, tá? Bom, então agora aqui é o seguinte, dinheiro disponível no mês. Qual vai ser o dinheiro disponível no mês, então? Ele vai ser igual ao que eu tinha de fechamento do mês e vou tirar o que foi a meta de investimento e vou somar com o saldo aqui. É o dinheiro que eu vou ter disponível para gastar. Eu já vou explicar para vocês aqui a ideia. Bom, aí eu arrasto as fórmulas aqui. Bom, como eu não investi nada, eu tenho os meus 4.125, ok? Bom, aqui então, supondo que eu consegui separar 820 e ao longo dos próximos meses, eu estou fazendo aqui nessa linha manual, tá? Essa linha que eu estou lançando aqui do realizado, eu estou colocando aqui manual, mas depois a gente vai amarrar isso com uma fórmula. Conforme a gente tira o dinheiro de uma conta, por exemplo, e lance para uma conta para investimento, ele já vai considerar automaticamente como investimento aqui. Mas eu vou pôr manual para efeito de cálculo para mostrar aqui para vocês, tá bom? Aí eu venho e arrasto até o final. Como aqui ficou linear, tá? Digamos que eu consegui dos meus 630, eu consegui separar 600.
desejável separar aí os 630, né, que seria a nossa meta, mas digamos que eu só consegui separar R$600 no mês. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai pegar, então, os 4.125 de dezembro que eu fechei o mês, ele vai tirar o investimento e vai somar para mim, vai me devolver os 5 que eu não investi, então eu posso utilizar ele para outra coisa, né? A mesma coisa aqui, ó, né? Os 2.550 aqui, ó, ele pega o que foi fechado em janeiro, tira 630, que eu devo aplicar em investimento logo no início do mês de fevereiro. E como eu não coloquei esses 630, coloquei só 600, ele me deixa ainda 30 de saldo. Esse 30 ele volta para mim usar como dinheiro disponível no mês. Tá? Daí aqui a gente tem mais uma alteraçãozinha para ser feita. Aqui, ó, ele está pegando, então, no meu resumo, ele está pegando o meu valor aqui de janeiro. Quando, na verdade, eu já não posso mais pegar esse valor. Eu tenho que arrastar a conta aqui para vir para o disponível. Então, eu já não tenho mais esse valor disponível. Eu vou ter esse valor disponível, que é o referente ao que a gente tinha na virada do mês. Então, é o primeiro trabalho no mês para... O primeiro mês vai ter um pouco de dificuldade nesse giro, né? Porque eu estou pegando um mês para pagar o próximo. Então, a gente sempre tem que ter essa mentalidade. Eu trabalho dezembro para pagar janeiro. Eu trabalho janeiro para pagar as contas de fevereiro. Eu trabalho um mês na frente, que é o ideal, né? Diferente do que a maioria faz, que é ganhar dentro do mês e já gastar dentro do mês. Então, a minha estratégia é, eu primeiro ganho no mês para gastar no mês seguinte. No começo, no primeiro mês que você monta a planilha, vai ser um pouco trabalhoso, vai dar um pouco de resistência, vamos dizer assim, um pouco de, eu quero desistir, não vou, não dá, mas depois você acaba acostumando com a sua mentalidade aí, com a sua própria regra. Você primeiro trabalha, depois você usa o dinheiro. E aí, então, ao invés de eu pegar o que eu tinha aqui, eu vou pegar o que está disponível. Eu vou dar um Enter aqui e aí ele já vai recalcular, né? Venho aqui, arrasto a fórmula e ele já vai recalcular para mim aqui, ó. Então, eu tenho de ganhos ao longo do ano foi 31.355, de despesas eu tive 9.000. É lógico que aqui eu citei alguns exemplos, né? Na teoria aqui, se caso fosse, eu poderia até aumentar para mais por cento aqui, 30%, né? Se fosse só isso, né, as minhas despesas aqui, no caso do bloco das despesas. É lógico que a gente tem muito mais do que isso. Aí aqui, a gente alterando para 30%, 40%, 50%, aí já vai começar a ter as alterações aqui, né? Vamos supor aqui que você colocou 2.000, né? Aí você consegue já ir tendo esse contrapeso aqui para você montar a sua meta de investimentos aqui. Vamos fazer uma outra formataçãozinha aqui que é interessante, ó. Eu vou marcar aqui o saldo. Vamos fazer uma formatação condicional aqui, ó, para que, né, uma nova regra, as células que estiverem abaixo, né, menor do que 0, quando o valor estiver menor do que 0, a gente vai ter a nossa célula preenchida de vermelho e escrito em amarelo, negrito. Ok. E ok. Aí ele já vai chamar a atenção aqui de que eu estou colocando mais dinheiro do que deveria nos investimentos. Então, aqui a gente volta então para 820, né, que era a nossa valor inicial. Aqui, ó, nós vamos fazer o somatório do bloco, tá? Então aqui eu coloco uma autossoma e marco de janeiro a dezembro. Então aqui eu dou um Enter para fazer o somatório, arrasto aqui até embaixo e aqui eu pinto ele de verde. Então a gente tem no ano, né, uma meta de investir 7.755, um realizado que a gente fez aqui uma simulação de 7.420, sobraria um saldo ainda para investir se fosse necessário, se fosse
possível, né? Vamos dizer assim, se você quisesse, né? Ainda teria um saldo para investir de 335. E aqui a gente apaga esse total aqui. Aqui não é necessário que a gente tenha esse valor disponível, a menos que você queira também fazer um somatório aqui para ter uma base aí do que você poderia gastar no ano como um todo, né? Como um todo. E aqui, maravilha. Salvando então a nossa planilha e assim a gente conclui aqui essa parte, né, da inserção no bloco de reserva de investimentos, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, das dicas que eu passei para vocês com relação às regras, às ideias aqui, as estratégias que eu utilizo para mim. Se você gostou, quiser comentar, deixa aqui nos comentários aí a sua dificuldade, ou se você quiser compartilhar a sua estratégia de investimentos aí, né, como você trabalha com essa parte aí do dinheiro, se você usa o que, se você tenta guardar o que sobra, ou se você já faz isso de guardar primeiro para depois utilizar o que sobra. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like. Se tiver dúvida, já comenta. E até a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula de Excel, vamos vir implementando outras coisas aqui, inserir a parte da conta bancária e vamos implementar a parte das despesas também. Vamos separar por categorias algumas coisas. E maravilha, pessoal. Até a nossa próxima aula.